Pessoal, nessa quinta aula, nós veremos 5 propriedades importantíssimas para as razões e proporções. Então, vamos lá? Vamos vê-las? Vida que segue. Importantes propriedades das proporções. Primeira propriedade. Em uma proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto ou terceiro termo. Então, nós temos duas possibilidades, né? A sua escolha. Nós vamos ver as duas possibilidades aqui, olha. Então, seja A e B, C e D, proporcionais nesta ordem. Então, nós vamos fazer que A sobre B é igual, ou seja, proporcional a C sobre D. Como nós temos duas possibilidades, nós vamos fazer as duas aqui separadamente. Então, A sobre B é igual proporcional a C sobre D. Isso aqui foi nos dado pela propriedade aí. Então, o que a propriedade nos fala? Ela nos fala o seguinte. Ela nos fala que a soma do primeiro e do segundo termo está para o segundo termo. Então, o primeiro termo, nós temos que identificá-lo. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B, o terceiro termo é o C e o quarto termo é o D. Então, a soma entre os dois primeiros termos, A e B, que é o primeiro e o segundo. Então, a soma entre A e B está para o segundo, está para B. Assim como a soma dos dois últimos, ó. Assim como a soma dos dois últimos. Os dois últimos é o terceiro e o quarto, que é o C mais D. Está para o quarto aqui, ó. Está para o quarto. Está para C. Tá? Ou a soma entre os dois primeiros termos, então os dois primeiros termos, A mais B. Então, A mais B. Está agora para o primeiro. Está para A. Está para A. Assim como a soma dos dois últimos, quem que são os dois últimos? C mais D. Está para o terceiro. Está para C. Na prática, maneira mais simples, não só para você memorizar, como para identificar essas propriedades no exercício. Aí você faz, à esquerda da igualdade, você tem a fração A sobre B. Então, você vai fazer numerador A mais denominador B sobre o denominador B. À direita da igualdade, o que você tem? A fração C sobre D. Então, você faz numerador C mais denominador D sobre o denominador D. Ou, à direita da igualdade, a razão ou fração A sobre B. Então, numerador A mais denominador B sobre agora o numerador A. À direita da igualdade, você tem a fração C sobre D. Você faz numerador mais denominador sobre agora o numerador, né? Sobre o numerador, sobre o C. Beleza, pessoal?
Chique demais. Então, temos aqui o exemplo da primeira propriedade. Determine x e y na proporção x igual a 3/4, sabendo-se que x mais y é 84. Então, primeiramente, por que eu sei que é a primeira propriedade? Olha, ele está falando aqui, olha, x mais y igual a 84. Veja que x e y são numerador e denominador. Então, aqui, olha, x é numerador e y é denominador. E a propriedade que soma numerador mais denominador sobre denominador é a primeira propriedade. Então, nós vamos fazer lá, a solução. Vamos lá. Solução. Então, vou ter lá a condição dada pelo exercício. X sobre y é igual a 3/4. Então, vamos aplicar a primeira propriedade. Tanto a esquerda quanto a direita da igualdade vai ser numerador mais denominador sobre denominador, que é igual numerador mais denominador sobre denominador. Veja, pessoal, o exercício me deu aqui, olha, x mais y igual a 84. Então, aqui no exercício, olha, onde é x mais y, eu coloco 84 aqui, ó. X mais y é 84. Então, vai ficar assim, olha, eu vou fazer a substituição aqui, olha. No lugar de x mais y, eu coloco 84 sobre y, que é igual 3 mais 4 é igual a 7. Sobre 4. Agora, pessoal, eu vou fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios, propriedade fundamental das proporções. Quem não lembra da propriedade, tem que assistir lá a aula de número 3. Produto dos extremos, 84 vezes 4. Então, vai ter aqui, olha, 84 vezes 4 igual a y vezes 7 igual a y vezes 7. Bom, 84 vezes 4, 336. Então, vai dar 336 igual a 7, a y vezes 7, 7y. Bom, eu quero achar o y. Então, 7 que multiplica o y na direita da igualdade, ele tem que vir para a esquerda da igualdade, dividindo 336. Ficando assim, olha. 336 dividido por 7 é igual a y. Então, isso vai dar 48. 336 dividido por 7 dá 48. Então, eu vou ter que
48 é igual a y, ou o y é igual a 48, tanto faz. Então, o valor do y eu já achei aqui, olha. Vamos achar o valor do x? Bom, então vamos aqui, olha, achar o valor do x. Ele fala que x mais y é igual a 34, mas o y eu já tenho, que é o 48. Então, eu vou substituir no lugar do y, eu coloco o 48. Então, vai ficar x mais 48 igual a 84. Bom, se eu quero achar o x, eu tenho que isolar o x à esquerda da igualdade. Então, o x vai ficar aqui, olha. X é igual a 84. E o 48, que estava à esquerda da igualdade, agora ele vem para a direita da igualdade com o sinal trocado. Ele vem com menos 48. Então, isso vai dar igual a 36. 84 menos 48, 36. Então, x é igual a 36. Então, achei aqui o valor de x e o valor de y pedido pelo exercício. Então, resposta: o x é igual a 36, o y é igual a 48. Então, pessoal, é simples assim, ó. Uma propriedade muito cobrada em prova, muito fácil de ser aplicada, que nos ajuda muito aí a achar valores de variáveis numa razão e proporção. Tá? Então, vamos lá? Vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade. Em uma proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro, assim como a diferença dos dois últimos está para o quarto ou terceiro. Então, seja A e B, C e D proporcionais nesta ordem. Então, a propriedade nos fala que A sobre B é igual, ou seja, proporcional a C sobre D. Então, tá aqui, ó. Como a propriedade nos dá duas possibilidades, então eu vou fazer a segunda aqui, olha. A sobre B igual, ou seja, proporcional a C sobre D. Então, tá aqui, olha. Então, ele fala em primeiro, segundo, termo, terceiro, quarto. Então, vamos identificar quem são esses termos. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o B, o terceiro termo é o C e o quarto termo é o D. Então, ele fala a diferença entre o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, A menos B. Está para o segundo termo, está para o B, está para B. Assim como, ou seja, igual. A diferença dos dois últimos, ou seja, quem são os dois últimos? O terceiro e o quarto. O C menos o D. Está para o quarto, que é o D. Então, é isso que ele está falando. Então, ele fala o seguinte, que ou a diferença entre o primeiro e o segundo termo, A menos B. Agora, está para o primeiro. O primeiro é A. Então, está para A. Assim como a diferença dos dois últimos,
Os dois últimos é C e D. Então, é C menos D. Está agora para o terceiro. Está para C. Então, é isso aí que a propriedade me fala. E na prática? Como que nós faríamos isso na prática? Uma maneira simples de memorizar e fácil de identificar no exercício qual propriedade usar. Você tem a esquerda da igualdade e a direita da igualdade. A esquerda da igualdade, a direita da igualdade. A esquerda da igualdade, você pega a fração que está aqui à esquerda, olha, A sobre B. Vai fazer numerador menos denominador sobre denominador. A direita da igualdade, você pega a fração que está à direita da igualdade e faz, olha, numerador menos denominador sobre denominador. Aí a mesma coisa aqui embaixo, na segunda opção, olha. Você pega a fração que está à esquerda da igualdade, A sobre B, e faz numerador menos denominador sobre denominador. Agora você vai pegar a fração que está aqui à direita da igualdade, C sobre D, e faz, olha, numerador menos denominador. Aqui, pessoal, volta aqui, vamos voltar. Você vai pegar a fração ou razão que está à direita da igualdade, A sobre B. Vai fazer numerador menos denominador, só que agora é sobre o numerador. Por isso que eu voltei, vou fazer essa correção. Vamos pegar aqui a direita da igualdade. Você vai fazer numerador menos denominador, agora sobre o numerador. Então, isso é que muda, né, de uma para outra. Então, observe bem que a primeira propriedade é numerador mais denominador sobre denominador, aplicada dos dois lados da igualdade. A segunda propriedade é numerador menos denominador sobre denominador, aplicado dos dois lados da igualdade. Entendeu, pessoal? Simples assim. Exemplo da segunda propriedade. Sabendo-se que x menos y é igual a 18, determine x e y na proporção x sobre y igual a 5 sobre 2, ou 5 meios. Então, solução. Como que eu vou saber que é a segunda propriedade? Você tem que analisar esse dado aqui do exercício. Ó. X menos y igual a 18. A única propriedade que fala numerador menos denominador é a segunda propriedade, porque a primeira fala numerador mais denominador. Então, o que o exercício nos deu? Nos deu x sobre y igual a 5 sobre 2, ou 5 meios. Nos deu também x menos y igual a 18. Então, aplicando a propriedade à esquerda da igualdade e à direita da igualdade. À esquerda da igualdade, numerador menos denominador sobre denominador. À direita da igualdade, numerador menos denominador sobre denominador. Então, veja que x menos y é igual a 18. Então, x menos y, aqui na desenvolvimento, vai ser substituído por 18. Então, 18, que entra no lugar do x menos y, sobre y, é igual a 5 menos 2, que é 3,
sobre 2. Agora, como que eu tenho que resolver? Aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos. 18 vezes 2 igual ao produto dos meios, igual a y vezes 3. 18 vezes 2 é 36. Y vezes 3 é igual a 3y. Então, o 36 dividido por 3, porque o 3 que multiplica o y passa para a esquerda da igualdade dividindo o 36, é igual a y. (36) dividido por 3 é 12, que é igual a y. Ou y é igual a 12. Então, está aqui, ó. Agora eu vou vir nessa expressão aqui à direita, x menos y igual a 18, e onde é y, eu coloco 12. Então, vai ficar assim, olha, x menos o 12 é igual a 18. Então, x é igual a 18, e o menos 12 passa para cá como mais 12. Então, o x vai ser igual a 30, que 18 mais 12 é 30. Então, está aqui o valor de x. Então, a resposta. X igual a 30. Y igual a 12. Então, está aqui, ó. X igual a 30, Y igual a 12. O valor de X vem daqui, o valor de Y vem daqui, ó. 12 igual a Y. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a terceira propriedade. Terceira propriedade. Em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, aqui, pessoal, ele mudou um pouco a abordagem. No primeiro, na segunda propriedade, ele falava de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Aqui ele está falando de antecedentes e consequentes. Então, vamos lá identificar, seja A e B, C e D, proporcionais nesta ordem. Então, A está para B, assim como C está para D. Então, isso aqui é que diz a propriedade, ó. A e B, C e D proporcionais nessa ordem. Tá aqui, ó. Então, ele está falando de antecedentes. Os antecedentes são os numeradores. Ou seja, o antecedente é o A e o C. E os consequentes são os denominadores. Os consequentes são o B e o D. Então, aqui, olha, ele fala a soma dos antecedentes, A mais C, está para, ou seja, dividido pela soma dos consequentes, dividido por B mais D. Assim como cada antecedente, então, eu tenho dois antecedentes, então vou pegar o primeiro. Assim como o antecedente A está para o seu consequente B. Porque assim como os antecedentes estão para os consequentes. Ou seja, assim como cada antecedente, está falando aqui, olha,
assim como cada antecedente está para o seu consequente. Como eu tenho dois, então tem que considerar as duas possibilidades. O antecedente A para o consequente B, e depois, na segunda possibilidade, o antecedente C para o consequente D. Ou seja, né? Então, a soma dos antecedentes A mais C está para a soma dos consequentes B mais D. Assim como o antecedente C está para o seu consequente D. Aqui, ó. Então, é isso que a propriedade nos fala. Na prática, maneira simples de memorizar, fácil de identificar no exercício qual propriedade usar. Então, você tem a esquerda e a direita da igualdade. A esquerda da igualdade, você vai fazer numerador mais numerador. Ou seja, olha aqui os numeradores. A e C. Dividido por denominador mais denominador. Aos denominadores B e D, que está para a fração que está à esquerda da igualdade. Quem que está à esquerda da igualdade aqui? A esquerda da igualdade aqui está A sobre B. Então, você escolhe qualquer uma delas. A direita da igualdade, então, eu vou escolher A sobre B. Aqui embaixo, a soma dos antecedentes, ou seja, somar os numeradores. A mais C. Dividido pela soma dos denominadores. B mais D. Que agora, assim como o antecedente C, está para o seu consequente D. Então, que veja que de uma para outra, só muda a fração que vai à direita da igualdade. Né? A direita da igualdade aqui, ó, horas, você usa A sobre B, fica a critério seu. Ou C sobre D. Então, fica a critério seu. Né? Então, a direita da igualdade, ou você usa A sobre B, ou C sobre D. Né? A direita da igualdade. Agora, a esquerda da igualdade. Numerador mais denominador. Aliás, numerador mais numerador, dividido por denominador mais denominador. Beleza? Então, vamos ver lá na prática como que vai funcionar na aplicação de exercício. Então, vamos lá para o exemplo. O exemplo da terceira propriedade. Sabendo-se que A mais C é igual a 4, determine os valores de A e C na proporção A sobre 2 igual a C sobre 6. Por que eu sei que é a terceira propriedade? Veja aqui em cima, olha. Ele está me dando A mais C igual a 4. E A é numerador e C também é numerador. A única propriedade que fala da soma dos numeradores é a terceira propriedade. Né? Porque fora a terceira propriedade, a outra propriedade que fala de soma é a primeira. Mas a primeira fala somar o numerador com o denominador. Né? Sobre o denominador. Né? A segunda fala subtrair o numerador do denominador sobre o denominador, nos dois lados da igualdade. A terceira é a única que fala somar os numeradores. E aqui eu estou trabalhando com soma de numeradores, A mais C. Então, é a terceira propriedade. Então, eu vou colocar aqui, olha, a condição que o exercício me deu. A sobre 2 igual a C sobre 6. Então, falou que A mais C, que olha,
A mais C é igual a 4. Então, eu vou fazer, olha, a soma dos numeradores. Vou aplicar a propriedade A mais C, dividido pela soma dos denominadores. 2 mais o 6. Está para a razão ou fração que está à esquerda da igualdade. À esquerda da igualdade eu tenho o A sobre o 2. Bom, então, veja, pessoal, que aqui, olha, eu tenho A mais C. E A mais C é 4. Então, no lugar daquele A mais C, eu coloco 4. E dou sequência aí à resolução do exercício. Então, A mais C é 4. Então, 4 é igual a 2 mais 6 é 8, que vai ser igual ao A sobre 2. Então, pessoal, agora é aplicar a propriedade fundamental das proporções. Para quem não lembra, tem que ir lá na aula de número 3. Produto dos extremos. 4 vezes 2. 4 vezes 2. Igual ao produto dos meios. 8 vezes 4. Igual a 8 vezes A. Desculpa. Produto dos meios. 8 vezes A. Então, corrigindo aí. Igual a 8 vezes A. 2 vezes 4. 8. 8 vezes A. 8A. Se eu quero achar o valor de A, então o 8 que está aqui à direita da igualdade passa para a esquerda da igualdade. Então vai ficar assim, ó, o 8 que já está à esquerda da igualdade, dividindo o 8 que veio para a esquerda da igualdade. Igual ao A. 8 dividido por 8 é 1. Então, 1 é igual a A. Ou A é igual a 1. Então, o valor de A eu já achei. Bom, mas o exercício me fala que eu tenho que achar o C também. A mais C é igual a 4. O A é igual a 1. O A é igual a 1. Então, no lugar do A lá no exercício, eu coloco 1. Então, é isso que eu vou fazer. Né? Aqui no lugar do A, eu coloco 1. 1 mais C igual a 4. Bom, se eu quero achar o C vai ficar sozinho aqui, olha, à esquerda da igualdade. C vai ser igual a 4, que já está à direita da igualdade, e o 1, que está à esquerda da igualdade, passa para a direita da igualdade como menos 1. Então, C vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. Então, está aqui o valor do C. E com isso, eu achei a resposta do exercício aí, aplicando a terceira propriedade. Então, a resposta do exercício. Resposta. O A é igual a 1. O C é igual a 3. Então, tá aqui, olha. A resposta. A igual a 1, C igual a 3. E com isso, podemos partir para a quarta propriedade. Então, vamos lá para a quarta propriedade. Quarta propriedade. Em uma proporção, a diferença dos dois antecedentes está para a diferença dos consequentes. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Seja A e B, C e D, proporcionais nessa ordem. A sobre B é proporcional a C sobre D. Então, estou fazendo duas aqui porque eu tenho duas possibilidades. Então, vou considerar cada uma delas. Bom, então, antecedentes. Antecedentes são os numeradores. A
e C, a diferença entre os antecedentes, A menos C, está para a diferença entre os consequentes. Os consequentes são os denominadores, né? São o B e o D. Então, vai ser B menos o D, que está para, assim como cada antecedente, está para o seu consequente. Então, tem que considerar cada antecedente pelo seu consequente. Então, eu vou considerar o A sobre B, assim como A está para B. Aqui é que está a diferença de um para o outro, a direita da igualdade, né? Então, você fala aqui, ó, os antecedentes, A e C, então a diferença entre eles é A menos C, está para a diferença entre os consequentes é B e D, então é B menos D. A única coisa que difere é aqui, ó, que assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, agora eu tenho um antecedente C, que está para o antecedente C, que está para o consequente D dele. Então, veja que só mudou que a direita da igualdade, né? Então, da primeira para a segunda opção que eu tenho, só muda isso aqui, ó. Você tem que considerar o A sobre B ou o C sobre D, que você achar melhor. Porque a esquerda da igualdade não muda nada, né? A esquerda da igualdade é o que fala lá a propriedade. A menos C dividido por B menos D e pronto. Então, na prática, numerador menos numerador dividido por denominador menos denominador. Igual a A. Igual a quem? Eu vou escolher essa aqui, olha, igual a A sobre B. Então, eu escolhi igual a A sobre B. Então, faz lá, numerador menos numerador, a esquerda da igualdade sempre será assim, dividido por denominador menos denominador. E a direita aqui? A direita agora, eu vou escolher essa aqui, olha, C sobre D. Então, você escolhe uma ou outra. Aqui que está a diferença, olha, igual a C sobre D. Você pode optar por uma ou por outra na hora de resolver o exercício. Beleza? Então, vamos lá ver o exemplo da quarta propriedade. Veja, pessoal, antes disso, que a quarta propriedade difere da terceira propriedade só no sinal, né? Que a quarta propriedade é menos e a terceira propriedade é mais, né? Só no sinal aí que uma difere do outro. A mesma coisa, a primeira e a segunda propriedade. Elas só diferem no sinal, né? Depois você dá uma olhada lá para você ver. A única diferença da forma de raciocinar é mudar o sinal entre a primeira e a segunda e entre a terceira e a quarta. Então, exemplo da quarta propriedade. Sabendo-se que A menos B é igual a menos 24, determine os valores de A e B para a proporção A sobre 5 igual a B sobre 7. Por que eu sei que é a quarta propriedade? Porque ela está falando de menos. As duas propriedades que falam de menos é a segunda, que é numerador menos denominador. E a quarta, que fala de numerador menos numerador. E veja que aqui, olha, A é numerador. B também é numerador. Numerador menos numerador é a quarta propriedade. Então, vamos lá. Solução. A sobre 5 é igual a B sobre 7. Uma condição me dada pelo exercício. Então, a propriedade fala numerador menos numerador. A menos o B, dividido por denominador, 5, menos denominador, menos 7. Está para a fração que está à esquerda da igualdade. A sobre 5. Bom, o exercício me fala, olha aqui para você ver, que A menos o B
é igual a menos 24. Então, aqui, olha, na minha resolução agora, onde é A menos B, eu coloco aqui, ó, o menos 24 aqui, ó. A menos B, menos 24. E vou seguir resolvendo. Então, eu vou ter menos 24 está para 5 menos 7. 5 menos 7 é menos 2. Que é igual ao A sobre o 5. Bom, aqui dá para dividir, pessoal. Veja que menos com menos dá mais. 24 dividido por 2 vai dar 12, que vai ser igual ao A sobre 5. Ué, eu quero achar o A. Se eu quero achar o A, ele tem que ficar direito da igualdade, sozinho, isolado. Então, o que eu faço? O 5 que divide o A passa para a esquerda da igualdade, multiplicando 12. Então, vai ficar 5 vezes 12 igual ao A. 5 vezes 12 vai dar 60. 60 é o valor do A. Então, o valor do A é 60. Bom, agora nós vamos achar o B. Ué, eu sei que o meu A aqui, olha, é 60. Acabei de encontrar, ó. O meu é 60. Então, no lugar do A aqui, olha, eu coloco 60 e acho o B. Então, vai ficar assim, olha, 60 menos o B é igual a menos 24. Então, eu vou ter que menos o B vai ser igual a menos 24 menos o 60. Porque o 60 veio para a direita da igualdade com o sinal trocado. Era mais 60, veio com menos 60. Então, o menos o B menos o B vai ser igual a menos 84. Bom, como eu quero achar o B e não menos B, então eu tenho que multiplicar por menos 1. Multiplicar essa expressão toda por menos 1 é só mudar o sinal dos dois lados da igualdade. Então, o menos B passa para mais B e o menos 84 passa a mais 84. Então, está aqui, olha, o B é igual a 84. Então, achei com isso o valor de A e de B. Então, B igual a 84. E a resposta? A resposta A igual a 60, B igual a 84. Então, está aí, ó. A igual a 60, B igual a 84, e com isso, finaliza o exemplo da quarta propriedade. E aí, pessoal, agora nós vamos para a quinta e última propriedade. Quinta propriedade. Quinta e última propriedade, né? Em uma proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente.
Tá? Então, essa parte aqui, olha, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente. Faz com que a propriedade nos dê duas possibilidades. Por quê? Porque nós temos dois antecedentes e, obviamente, dois consequentes. Então, nós temos que levar em consideração cada um deles. Então, seja A e B, C e D, proporcionais nesta ordem. Então, ele fala, a propriedade nos diz que A sobre B é igual, ou seja, proporcional a C sobre D. Tá aqui, olha. Então, isso aqui é uma condição, né? E aqui é a outra condição. A sobre B é igual, ou seja, proporcional a C sobre D. Então, é outra possibilidade. Então, o exercício nos dá duas possibilidades para aplicação da propriedade. Então, ele fala que o produto dos antecedentes. Os antecedentes são os numeradores. Os antecedentes são A e C. Então, o produto dos antecedentes, A vezes C, está para, ou seja, dividido pelo produto dos consequentes. Os consequentes são os denominadores. É o B e o D. Então, está para B vezes D, ou seja, dividido por B vezes D. Assim como cada antecedente ao quadrado, ou seja, o A, que é um antecedente ao quadrado, ele está para o B, que é o seu consequente ao quadrado. Né? Então, a outra possibilidade, o produto dos antecedentes, A vezes C, está para o produto dos consequentes, que é o B vezes o D. Assim como o antecedente ao quadrado, o C ao quadrado, que é o outro antecedente, está para o D ao quadrado, que é o seu consequente. Então, aqui nós temos que levar em consideração os dois antecedentes, levado ao quadrado, sobre os dois respectivos consequentes ao quadrado. É onde nos dá as duas possibilidades. E na prática? Na prática, eu tenho a esquerda da igualdade e a direita da igualdade. Então, eu vou fazer multiplicar os numeradores. O numerador A vezes o numerador C. Aqui, olha. Produto entre os numeradores. A, B, C. Dividido pelo produto entre os denominadores. Dividido pelo denominador B vezes o denominador D. Então, está aqui, olha. Produto entre os denominadores. B vezes D. Está para os antecedentes ao quadrado, dividido pelos consequentes ao quadrado. Então, eu vou pegar o primeiro antecedente aqui, que é A. Então, está para A ao quadrado, dividido pelo seu consequente ao quadrado. O seu consequente é o B, dividido por B ao quadrado. Ou seja, à direita da igualdade, você pega essa razão aqui, ou essa fração aqui, olha, elevado ao quadrado. Então, à direita da igualdade aqui, ó, você pega essa fração aqui, olha, A sobre B elevado ao quadrado. Ou você tem também a seguinte possibilidade. À esquerda da igualdade, numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. E aí, à direita da igualdade, você pega essa razão aqui, ou essa fração aqui, olha, que está à direita da igualdade, ao quadrado. C ao quadrado sobre o D ao quadrado. Entendeu, pessoal? Então, é simples. E essa propriedade, ela é fácil de ser identificada em exercício, porque é a única propriedade que fala de produto,
que fala de multiplicação. Então, vamos lá no exemplo, no exercício de fixação, ver como é que ela funciona na prática. Exemplo da quinta propriedade. Sabendo-se que x vezes y é igual a 24, determine os valores de x e y na proporção x sobre 2 igual a y sobre 3. Como que eu sei que é a quinta propriedade? Se eu tivesse de frente ao exercício, como que eu saberia que é a quinta propriedade? É simples, você tem que observar esse dado aqui do exercício. Ó, e veja que aqui é x vezes y. A única propriedade que fala em multiplicação, em produto, é a quinta propriedade. Então, vamos lá? Solução. O exercício nos deu x sobre 2 igual a y sobre 3. Nos deu também x vezes y igual a 24. Então, vamos começar a desenvolver. Quinta propriedade. Então, eu vou fazer aqui, olha, a esquerda da igualdade, a direita da igualdade. A esquerda da igualdade, numerador vezes denominador, dividido numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. E a direita da igualdade? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas frações aqui, olha. Ou x sobre 2, ou y sobre 3. Então, vou pegar o x sobre 2 ao quadrado. Que a propriedade me diz que eu tenho que pegá-lo ao quadrado. Então, é x ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, veja que x vezes y é igual a 24. Então, aqui na minha resolução, onde eu tinha x vezes y, eu vou substituir por 24. Então, teremos 24 dividido por 2 vezes 3, que é 6, igual a x ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos, 24 vezes 4, igual ao produto dos meios, 6 vezes x ao quadrado. 6 vezes x ao quadrado. 4 vezes 24, 96, que é igual a 6, que multiplica x ao quadrado. O 6, que está à direita da igualdade multiplicando x, passa para a esquerda da igualdade, dividindo o 96. Então, fica 96 dividido por 6 é igual a x ao quadrado. 96 dividido por 6 é 16, que é igual a x ao quadrado. Bom, x ainda não está sozinho à direita da igualdade. Eu preciso
isolar o x à direita da igualdade. Então, o expoente 2, que está à direita da igualdade, ele passa para a esquerda da igualdade, tirando a raiz do 16. Então, a raiz do 16 é igual a x. Por que ele passou tirando a raiz do 16? Porque o contrário da potenciação é a radiciação. Então, se ele está à direita da igualdade com potência do x, ele passa para a esquerda da igualdade invertendo a operação. Então, ele passa para a esquerda da igualdade tirando a raiz do 16. Então, raiz do 16 é 4. Então, x é igual a 4. Então, está aqui o valor do x. X é igual a 4. Bom, então vamos achar o y. X vezes y é igual a 24. Então, eu já sei o valor de x. No lugar do x, eu coloco 4. 4 vezes o y é igual a 24. Bom, eu preciso isolar o y à esquerda da igualdade. Então, o y vai ser igual ao 24 dividido por 4. Porque o 4 que multiplicava o y passou para a direita da igualdade, dividindo o 24. Y vai ser igual a 6, que 6 vezes 4 é 24. Então, está aqui, olha, o valor de y. Então, a resposta x igual a 4, y igual a 6. Então, com isso, obtivemos aí os valores desejados para x e y. X igual a 4, y igual a 6. O valor de x vem daqui, ó, o resultado do x vem daqui, como nós vimos. E o de y vem aqui, olha. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Com isso, encerra-se aqui a nossa quinta aula. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta aula, nós falaremos sobre proporções consecutivas, né? Então, inscreva-se no canal, acione o sininho para você receber as novas publicações e deixe aí o seu like, o seu joinha aí, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.